Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Pessoal, dando início à análise sobre os crimes contra a família, o aulão de hoje trabalhará com os crimes contra o casamento, em que pese ser um rol de crimes em que nós não vimos tratar com regularidade, se estiver previsto em seu edital minimamente uma alternativa de um ou dois crimes especificamente aqui que chamaremos a atenção, haverá de estar em sua prova, tá? Então, observe você que o rol que nós iremos trabalhar é um rol que você não verá por aí uma grande quantidade de questões, mas que certamente um ou dois crimes aqui desse rol merece a sua atenção, tá? Já vou te adiantando logo que caso você tenha alguma dúvida, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Manda sua dúvida, manda sua questão, manda sua crítica, sua sugestão. A gente está aqui para caminhar com você até os seus objetivos. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já deixa seu caderno, já deixa sua aguinha mineral, já deixa sua caneta e vamos trabalhar crimes contra o casamento. Primeiro crime, pessoal, é o crime de bigamia, que na realidade nós ouvimos falar do termo bigamia, mas muitas vezes nós acabamos não nos lembrando da tipicidade dessa conduta. Basicamente, o crime de bigamia reverbera na conduta daquele que irá contrair um novo casamento sendo casado. Pronto. Eu gosto sempre de trabalhar com esse crime porque eu me lembro de uma palestra de um dos maiores processualistas penais que esse Brasil já conheceu e conhece, que é o professor Fábio Roque Araújo. E ele, em uma das suas palestras, eu estudante ainda, e ele dizia: eu não entendo como bigamia é crime, porque ali as pessoas são condenadas a ter duas sogras. Diante dessa brincadeira do professor Fábio Roque, em um dos congressos que ele fez, a gente acaba entendendo que determinados crimes eles têm um viés muito mais de proteger as instituições do que propriamente dito proteger pessoas. Porque na realidade, todo e qualquer dissabor que alguém aqui passa a experimentar não seria suficiente para justificar uma imposição de um fato criminoso. Lembre-se dos princípios que nós já trabalhamos aqui, intervenção mínima e os subprincípios da fragmentariedade e ainda da subsidiariedade. Então, não é qualquer conduta que poderá ser alçada à condição de infração penal. Então, a bigamia aqui nada mais é do que um delito que visa proteger as instituições regidas pelo Estado, como o casamento é sim uma instituição, certo? Então é nessa linha de raciocínio que você tem que colocar no seu juízo. Lembrando sempre, pessoal, que a bigamia ela irá se materializar em determinadas situações que eu preciso chamar a atenção. Primeiro, Levi, o sujeito ainda é casado, mas é separado judicialmente, ou seja, a separação judicial nada mais é do que um procedimento prévio, nada mais era na realidade, né, que hoje em dia não se fala mais separação judicial, mas nada mais era do que um procedimento prévio ao divórcio. Então havia, entre aspas, separação de corpos, mas o regime de casamento ainda não havia sido dissolvido. A dissolução do casamento era feita através do divórcio. E muitas questões acabam batendo nessa tecla, Levi. O sujeito era separado judicialmente e casa de novo. É bigamia? É. Por quê? Porque a separação judicial não tem um condão de dissolver o casamento. Primeira manha de prova. Ainda que separado judicialmente, é possível a prática do crime de bigamia, visto que a separação judicial não dissolve o casamento. Primeira manha de prova para você. Segunda manha de prova. Lembre-se sempre, pessoal, que, salvo engano, a partir do ano de 2013, o CNJ passou a deixar bem claro que é vedado a proibir que pessoas do mesmo sexo se casem. Então imagine uma determinada pessoa que era casada em uma relação heterossexual, certo? Simplesmente sai de casa e após um tempo convivendo com uma pessoa, casa-se novamente num relacionamento homossexual. Levi, vai haver bigamia? Vai do mesmo jeito, porque não deixa de ser casamento. Então essas duas dicas para você são duas matadoras de prova. Matadora de prova. Se você memorizar essas duas coisas aí, você não erra nada nunca sobre bigamia. Beleza, pessoal? Vamos dar início? Reclusão de 2 a 6 anos e vamos começar a trabalhar com a nossa classificação doutrinária. Sujeito ativo. Quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não, Levi. Só pratica bigamia quem já é casado. Então, tão somente a pessoa casada que pode praticar o crime de bigamia. Primeira coisa. Segunda coisa, Levi.
Sujeito passivo. Pessoal, observe quando a gente falar em sujeito passivo aqui, basicamente o sujeito passivo é o Estado. Friso. Lembra que eu comecei dizendo para você que aqui o ideal era o respeito às instituições, a grande proteção aqui, o respeito às instituições? Então, o sujeito passivo não é a pessoa que é enganada. Ela é o objeto material, porque recai nela a conduta. Mas o sujeito passivo, a vítima desse crime é o Estado. Tá? Objeto jurídico. Qual é o bem jurídico envolvido, Levi? Nada mais é, pessoal, do que a regularidade da instituição casamento. Regularidade da instituição casamento, tá? E o objeto material, esse sim, né? A pessoa que desconhece o casamento. Tanto aquela que casa com uma pessoa, obviamente sem saber que ela já era casada, como a atual esposa ou marido que desconhece o novo matrimônio contraído pelo seu cônjuge, tá? Elemento objetivo, vamos analisar o tipo penal? Contrair alguém nada mais é do que firmar, né? Firmar novo casamento sendo casado. Então a pessoa tem um casamento e resolve firmar outro casamento. Manha de prova, Levi. A pessoa possui uma união estável e se casa. Vai haver bigamia? Não. Por quê? Lembre-se, pessoal, o princípio da legalidade fala em casamento. Nós não podemos fazer aqui a chamada analogia em Malam Partem para incluir a união estável como forma de casamento. Portanto, pessoal, se a pessoa possui uma união estável e se casa, não há que se falar em crime de bigamia, que exige 2 casamentos. Terceira manha de prova que eu te dou aqui. Tá certo? Elemento subjetivo é o dolo, né, pessoal? É sempre o dolo. Tá? Classificação. Vamos nessa, trata-se de um crime próprio, por que, Levi? Porque o crime exige uma qualidade específica do agente para os fins de praticá-lo, portanto, a pessoa precisa ser casada para praticar bigamia. Trata-se de um crime material que demanda a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, para ver o crime de bigamia consumado é necessário que a pessoa efetivamente se case sendo casada, tá? De forma vinculada, por quê? Porque a lei te diz como você tem que praticar. Você só comete bigamia se você casar sendo casado, tá? Comissivo, porque exige um comportamento ativo, o sujeito tem que sair da inércia para praticá-lo. Instantâneo de efeitos permanentes. Interessante isso aqui, pessoal, tá? Porque o crime instantâneo, puramente dito, é aquele que uma vez consumado, seus efeitos cessam. Seus efeitos cessam, tá? Como, por exemplo, o crime de furto. Você subtraiu o patrimônio, pronto, os efeitos cessaram. Acabou. Crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo, como crime de sequestro, por exemplo. Enquanto o indivíduo mantiver aquela conduta, o crime vai estar acontecendo. Instantâneo de efeitos permanentes, pessoal, é aquele que, uma vez consumado o crime, de fato, a conduta se encerra, mas os efeitos disso, eles prosseguem. Porque o crime nada mais é do que você casar. Mas observe você que, enquanto aquele casamento existir, os efeitos daquela conduta continuarão existindo. Beleza? Plurissubjetivo. Aliás, você vai perceber, pessoal, que os crimes contra o casamento são plurissubjetivos em sua regra. Por quê? Porque ninguém casa sozinho, né? Então lembre-se, unissubjetivo, um único sujeito. Plurissubjetivo é um crime que demanda concurso de pessoas ou demanda 2 ou mais agentes. E plurissubsistente possui vários atos, admite fracionamento do intercrimes e consequência imediata, admite a tentativa. Beleza, pessoal? Primeira parte do crime de bigamia. Caso você tenha alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda sua dúvida para mim, tá? Primeira parte. Observa, pessoal. Vou até pagar aqui, gente. Me perdoe se você não copiou. Dá um pausezinho, volta lá no vídeo. Que às vezes isso acontece, viu, pessoal? Está aqui na empolgação e acaba escrevendo algo onde haveria de estar um conteúdo. Mas agora com a borrachinha você consegue enxergar, tá? Observe bem. O termo inicial da prescrição do crime de bigamia não ocorrerá com a consumação do crime, mas no dia em que o fato se tornou conhecido. Como assim, Levi? Vamos dizer que João é casado e casa com Maria. Aí João casa com Maria no dia 2 de janeiro de 2022. Só que a esposa dele só descobre no dia 31 de dezembro de 2023,
Qual é o dia do início da prescrição? É 2022? Não, é 2023. Beleza? Então, crime de bigamia tem como termo inicial da prescrição o dia em que o fato se tornou conhecido, o artigo 111, inciso 4 do Código Penal. Sigamos, pessoal. Qualificadora. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Vamos lá. Na realidade, em que pese existir a informação no código, não se trata bem de uma qualificadora. Porque a ideia da qualificadora nada mais é do que você trazer uma conduta mais grave e uma pena mais grave. Só que, na realidade, a gente está falando de uma circunstância que provoca verdadeiro abrandamento da pena. Só que não se fala em abrandamento de pena. Então qual é a ideia que você tem que ter aqui? Simplesmente, olha, se você tem uma pessoa solteira que contrai casamento com uma pessoa casada, sabendo que a pessoa é casada, a pena é de reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. O que eu estou querendo dizer? A lei pune com menos rigor o solteiro que se casa com um casado. Agora, qual é a manha de prova? Só há a ocorrência desse crime se a pessoa souber dessa informação. Se a pessoa não souber disso, não há que se falar nesse crime, tá, galera? Porque se a pessoa não sabe que a outra é casada e se casa, pô, meu amigo, aqui a gente não pode falar de responsabilização objetiva. Tá certo? Importante isso. Beleza. E o parágrafo 2º, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Aqui nada mais é do que uma causa excludente de tipicidade, tá? Excludente de tipicidade. O que é que ele quer dizer? Meu amigo, se o primeiro casamento for anulado por qualquer razão, tá? Ou motivo que não seja a prática de bigamia, crime deixa de existir. Portanto, aqui nós falamos que é uma verdadeira excludente de tipicidade. Cuidado com sua prova, vai querer dizer que é excludente de ilicitude, mas não é. É uma excludente de tipicidade. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Primeiro crime pra você, bacaninha, e sem dúvidas é o crime que mais cai em prova desse rol, tá? Já te adianto, é o crime que mais cai em prova, não tem chororô aqui. Então, ó, vamos pegar essas manhas que eu lhe dei sobre bigamia, porque é isso que vai cair em sua avaliação, caso esse conteúdo seja cobrado, tá? Segundo crime, pessoal, um crime que a gente até fala em processo penal em determinada ocasião, que é induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Vamos lá, pessoal. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Vamos lá, o que seria um erro essencial, pessoal? Bem, o Código Civil ele tem um papel nisso aí, trazendo as hipóteses no artigo 1557, tá? E eu vou lhe dar um exemplo para você entender. Imagine alguém que oculta que possui uma moléstia incurável e que torne, obviamente, insuportável a convivência. Pois é, concorda comigo que isso aí nada mais é do que você efetivamente induzir alguém em erro essencial, ou seja, você casa com uma pessoa acreditando que a pessoa é uma pessoa saudável, sendo que a pessoa sabia que ela era portadora de uma moléstia incurável e que poderia efetivamente transmitir para você. Portanto, isso é um fato criminoso, tá? Essa é a primeira hipótese. E segundo, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. A ideia dos impedimentos é trazida para nós lá no artigo 1521, também do Código Civil, tá? Um outro exemplo que eu te dou, galera, é uma determinada pessoa que, por exemplo, sabe que é o pai biológico de uma mulher, certo? E a mulher não sabe, tá? E ele se casa com ela sabendo, né, que efetivamente não poderia casar, já que é proibido o casamento entre ascendentes e descendentes. É só um exemplo para você entender, tá? Então, o grande X da questão aqui, pessoal, é que você não é casado, tá? Você não é casado, porque se você é casado anteriormente, caracterizaria crime de bigamia, e não é o caso aqui. Agora, você tem um erro essencial ou você tem um impedimento. Quer ver um erro essencial, por exemplo? Uma pessoa que fez uma cirurgia de transgenitalização. Perfeito. Você tem que dizer o parceiro. Ponto. Ou a parceira, obviamente. Tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. 2 anos, você já sabe. Pena máxima de até 2 anos é processado mediante juizado especial criminal. Tá?
Sujeito ativo. Levi, é qualquer pessoa que pode praticar esse crime? Não, pessoal. Não é qualquer pessoa, tá? Dentro dessa lógica, observe você que poderá efetivamente praticar esse delito aquela pessoa que possua verdadeiro impedimento ou uma circunstância de erro prevista nos artigos 1557 e 1521, tá? Sujeito passivo, mais uma vez, é o Estado, pessoal. Sujeito passivo é o Estado, tá? E também podemos falar aqui, neste caso, né, na pessoa enganada. Objeto jurídico, qual é o bem jurídico envolvido aí, pessoal? Sempre a regularidade dos casamentos. Dos casamentos. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta? A pessoa enganada, né, pessoal? Pessoa enganada. Elemento objetivo, vamos analisar o tipo. Contrair casamento, já sabe. Firmar casamento, firmar matrimônio. Induzindo em erro essencial o outro contraente, ou seja, você trazendo uma imagem que a pessoa realmente acredita que é verdadeira quando não é, e tem previsão lá no artigo 1557 do Código Penal, de modo que se trata, pessoal, de uma norma penal em branco, já que exige um complemento legislativo, tá? Ou ocultando-lhe um impedimento, que são trazidos lá no artigo 1521 do Código Civil, que não seja casamento anterior, para não configurar crime de bigamia. Elemento subjetivo é o dolo, pessoal, tá? É o dolo. Conduta dolosa. Classificação, vamos lá, pessoal. Trata-se de crime próprio, já expliquei porque existe uma qualidade específica do agente. Trata-se de um crime formal, pessoal, tá? Trata-se de um crime formal, de modo que, efetivamente, basta que você tenha induzido o indivíduo a... Basta que você tenha induzido, não, eu vou além. Para caracterizar esse crime, pessoal, ainda que a pessoa, presta atenção, ainda que a pessoa, ao descobrir, não se importe com isso, o crime continua consumado. Tá? O crime continua consumado. Mas vai haver uma circunstância específica que eu vou trazer já já para você. De forma vinculada, por quê? Porque a lei impõe uma forma dele ser praticado, né? A comissivo, ou seja, exige um comportamento ativo, que você saia da sua inércia para o fim de praticá-lo. Instantâneo de efeitos permanentes, como eu expliquei para você, em que pese uma vez que você realize o ato ali se encerre, seus efeitos, não é a consumação, tá? Seus efeitos continuarão existindo. Plurissubjetivo, já te expliquei também, demanda concurso de pessoas, 2 a mais pessoas. E plurissubsistente, qual é a principal característica que você aprendeu comigo? Admite tentativa, porque admite fracionamento do intercrimes. Belezinha? Tranquilinho? A mãe é essa aqui, ó, pessoal, ó. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anula o casamento. O que ele está querendo dizer? Ó, manha de prova. Só haverá processo penal depois do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Trocando em miúdos, Levi, vai haver processo penal simplesmente porque a pessoa enganada foi lá na delegacia e noticiou o crime? Não. Vai haver processo penal simplesmente pelo fato da vítima ter oferecido queixa-crime para apurar os fatos? Não. Só vai haver processo penal se o indivíduo enganado, não é, ajuizar uma ação de anulação de casamento e depois do trânsito e julgado, aí sim é que é possível um processo penal contra essa pessoa, tá? E qual é a manha de prova que a gente trabalha aqui quando a gente fala em processo penal? Galera, esse crime traz para nós uma modalidade de ação penal que se chama ação penal privada personalíssima. Personalíssima. O que significa dizer, galera? Significa dizer basicamente que nesses casos, ainda. Presta atenção, presta atenção. Nesses casos, aliás, ainda não. Vou explicar de um jeito melhor. O que é algo personalíssimo? Algo personalíssimo é algo que só você pode fazer. Então, é a modalidade de ação penal privada que, caso o indivíduo faleça, ninguém vai poder suceder ele na ação penal. Sim.
Então, neste caso, se a pessoa vítima morrer, morre com ele o direito de ajuizar a ação penal. Ou seja, ó, não admite substituição processual que possui lá, pessoal, que tem previsão no artigo 31 do Código de Processo Penal. Manha de prova, tá? A gente vai falar de processo penal aqui em outros momentos, mas eu já lhe adianto isso, porque se processo penal estiver na sua prova, você já adianta e já broca a questão. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Ficou com alguma dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda sua dúvida para mim, para que a gente consiga tirar essa dúvida. Combinado? Seguindo, pessoal, próximo crime, conhecimento prévio de impedimento. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Vamos lá, pessoal. Aqui, basicamente, é você saber que não poderia se casar, certo? E ainda assim, buscar o casamento. Tipo isso. Tá? Detenção de 3 meses a 1 ano, crime mais brando do que os demais, tá? E vamos à classificação doutrinária, crime muito mais tranquilo, e vamos passar ele de um jeito mais objetivo, tá? Sujeito ativo, quem pode praticar esse crime é qualquer pessoa? Não, é simplesmente a pessoa que possui impedimento legal para casar. Pronto, não tem desculpa. Sujeito passivo, Estado. Objeto jurídico, bem jurídico envolvido, regularidade dos casamentos. Objeto material, a que ou a quem recai essa conduta? Essa conduta recairá na pessoa enganada, né, pessoal? Elemento objetivo, assim como eu já expliquei para você, firmar casamento conhecendo a existência de impedimento legal que lhe cause a nulidade absoluta. Aquelas hipóteses em que a lei efetivamente proíbe o casamento, tá? Como, por exemplo, quando a gente diz que sogro e sogra é para sempre, significa dizer que nunca você vai poder casar com seu sogro ou sua sogra, ainda que você esteja divorciado. Beleza? Subjetivo é o dolo, né, pessoal? E aqui você vai ver que é bem parecido com os demais. Crime próprio, porque exige uma qualidade específica do agente. Crime formal, tá? Exatamente pelo fato de não exigir a ocorrência do resultado naturalístico. Crime de forma vinculada, né? Porque a lei exige uma forma de ser praticado. Crime comissivo, que exige que você saia da sua inércia para praticar, demandando uma conduta ativa. Instantâneo de efeitos permanentes, assim como eu vim explicando para vocês, a questão do casamento ter seus efeitos que seguem. Plurisubjetivo, porque demanda 2 ou mais pessoas. E plurissubsistente, já que admite fracionamento do intercrimes e admite tentativa, tá? Aqui, pessoal, crime bem, passamos aqui bem objetivo mesmo, porque na realidade tem quase, tem muito pouco índice de queda em avaliações, tá? Vamos lá, pessoal. Simulação de autoridade para celebração de casamento. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. É basicamente alguém que atribui a si falsamente a condição de celebrante de casamentos. Em tese, é como se a pessoa atribuísse para si a condição de juiz de paz, tá? Agora, ó, detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui crime mais grave, ou seja, trata-se de um crime subsidiário. Trocando em miúdos, se o sujeito praticar um crime mais grave, como por exemplo, usurpação de função pública, como por exemplo, corrupção passiva, né, dentro do contexto de que um outro funcionário público auxiliava ele na questão da falsidade da autoridade e eles ali auferiam vantagens, né? Ou seja, havendo um crime mais grave, o sujeito responderá por um crime mais grave. Portanto, trata-se de um crime subsidiário, tá? Sujeito ativo. Quem é que pode praticar esse crime? Agora sim, pessoal, qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode dizer que é celebrante de casamento, qualquer pessoa pode dizer que é juiz de paz, né? Qualquer pessoa. Sujeito passivo. Sujeito passivo, pessoal, é o Estado. Sujeito passivo é o Estado, tá? Objeto jurídico, mais uma vez, regularidade dos casamentos. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta. A conduta recairá exatamente sobre os noivos. Tá?
pessoas que ali terão o seu casamento não firmado exatamente porque fora firmado por uma autoridade falsa. Tá? Elemento objetivo, atribuir-se falsamente é basicamente você demonstrar uma autoridade que você efetivamente não possui com a finalidade de celebrar um casamento. E elemento subjetivo é o dolo. Vamos à classificação doutrinária? Trata-se, portanto, de um crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. Um crime formal, por que, Levi? Porque basta que você atribua essa autoridade. Independentemente de você celebrar ou não um casamento, o crime está consumado. De forma livre, porque a lei não impõe uma forma de você praticá-lo. Um crime comissivo, porque demanda que você saia da sua inércia para praticá-lo, exige um comportamento ativo. Instantâneo, pessoal, porque esse sim, uma vez praticado, seus efeitos cessam, tá? Não há que se falar em consumação que se prolonga no tempo. Unissubjetivo, porque não exige concurso de pessoas, e plurissubsistente, admitindo assim o fracionamento do iter e a tentativa, tá? Na mesma linha, simulação de casamento, né? Simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa, detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui elemento de crime mais grave. É basicamente você simular a ocorrência de um casamento, simular um processo de casamento, sem que efetivamente ele esteja existindo, tá? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode vir a praticar esse crime. Sujeito passivo, Estado, né, pessoal? De um lado. E do outro lado, a pessoa enganada. Objeto jurídico. Qual é o bem jurídico envolvido aqui, Levi? O bem jurídico envolvido, mais uma vez, regularidade dos casamentos. Objeto material. A que ou a quem recai essa pessoa? Recai sobre a pessoa enganada, né? Elemento objetivo, analisando o tipo. O que é simular? É você falsear, você criar uma realidade que efetivamente não existe, tá? Mediante engano de outra pessoa. Elemento subjetivo, dolo. Vamos à classificação doutrinária, crime comum, crime formal, por quê? Porque basta que você simule. Independentemente da pessoa descobrir ou não a sua simulação, o crime está consumado, de forma vinculada, porque ele te diz o que você deve fazer, né? Simular um casamento. Comissivo, cansado de falar, mas a gente precisa reforçar isso na sua cabeça. O sujeito tem que sair da sua inércia para o fim de praticá-lo, um comportamento ativo. Instantâneo, porque uma vez praticados seus efeitos se encerram, não há que se falar em consumação que se prolonga no tempo. Unissubjetivo, demanda tão somente uma única pessoa para praticá-lo, e plurissubsistente, admite fracionamento do iter crimes e, portanto, admite tentativa, tá? Uma curiosidade interessante, pessoal, é que o crime do artigo 240 do Código Penal materializava-se no crime de adultério, que foi revogado no ano de 2005. Levi, eu achava que adultério deveria ser crime. Bem, não vou entrar nesse viés, mas o fato é que, desde 2005, entendeu-se que o adultério ele poderia ser regulado através dos institutos cíveis, não precisando efetivamente de um instituto criminal. Tá? Então, pessoal, dentro dessa análise, encerramos aqui a análise dos crimes contra o casamento. Vamos resolver a questão? É importante aquelas questõezinhas de fixação. Vamos lá? Então já sabe. Primeira questão vai vir no quadro, você vai pausar, vai responder e vai voltar para mim para que a gente tire suas dúvidas. Combinado? Vai lá, primeira questão. Direitinho, pessoal, respondeu? Banca FGV, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, titular de Serviço de Notas e Registros, provimento 2021. Romeu, casado com Júlia e residente na cidade do Rio de Janeiro, aceitou uma oferta de emprego para atuar na cidade de Blumenau. Acordou com a esposa que passaria 6 meses em Santa Catarina, retornando para o Rio de Janeiro em seguida. Ocorre que, em Blumenau, acabou por se apaixonar por Paola, com ela realizando um casamento civil. Após o registro de seu casamento, Paola tomou conhecimento do casamento anterior de Romeu e informou Júlia sobre o ocorrido. Júlia, revoltada, levou os fatos ao conhecimento do Ministério Público. Considerando apenas a situação narrada, é correto afirmar que Romeu... É só você pensar. Romeu era casado. Foi o que ele fez? Casou de novo. Que crime é esse, pessoal? Bigamia. Então ninguém tem dúvida que Romeu praticou bigamia. E Paola? Paola pratica algum crime, pessoal? É só você se perguntar. Ela sabia que ele era casado? Não. Por quê? Porque a questão diz, apenas após o registro do casamento é que ela toma conhecimento do casamento anterior. Portanto, lembre-se, Romeu pratica o crime de bigamia e Paola não pratica absolutamente nada, sendo atípica a sua conduta. Tá? Então, observando as alternativas, tenho que o gabarito é exatamente a alternativa letra E. Praticou o crime de bigamia, Romeu, sendo atípica a conduta de Paola, porque ela não tinha conhecimento. Tá?
Ficou com alguma dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda pra mim. Valeu? Vamos lá? Sigamos. Mais uma vez. Pausa, responde e volta comigo. Belezinha, galera? Vamos nessa? Banca IESES, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, titular de Serviço de Notas e Registros, remoção 2019. É correto afirmar que a conduta de contrair alguém sendo casado, novo casamento. Letra A. Constituiu no passado o crime de bigamia, estando atualmente revogado o tipo penal. Errado. O que está revogado é o adultério. Bigamia ainda é válido, como eu mostrei para vocês. Letra B. Encontra adequação típica formal, ou seja, ainda é crime, né? Ainda que esteja separado judicialmente. Ó, aqui. Lembra que eu falei isso para você no começo da aula? Cai em prova, gente. Cai em prova e tá aqui, ó. Então, a separação judicial não exclui a prática do crime de bigamia, porque a separação judicial não dissolve o casamento. C. Constitui crime de bigamia, ainda que posteriormente venha a ser anulado o primeiro casamento, não servindo a anulação posterior para fazer cessar os efeitos penais do delito já consumado. Errado. O que é que a gente viu? Se anulado o primeiro casamento, né, o crime passa a ser inexistente. E letra D. Não constitui crime de bigamia se ambos os contraentes já estiverem separados judicialmente e souberem da condição do outro. Errado, tal qual já expliquei. Gabarito alternativa, letra B de bola. E última questão, vai lá, dá o seu pause, responde comigo e volta. Vai. Beleza? Vamos nessa? Banca própria do Ministério Público de São Paulo, prova para promotor de justiça substituto do ano 2013. O sujeito, casado, havia 15 anos, disse para a esposa e aos filhos que saía de casa para viver com parceiro, indivíduo também no sexo masculino, em uma praia deserta do litoral norte do país onde o camarada possuía uma pousada. Afirmou na ocasião que descobrira ser parceiro o amor da sua vida. 10 meses depois dessa união afetiva estável, sem que o sujeito houvesse regularizado a situação da sua condição familiar anterior, foi expedida a resolução do CNJ 175 de 2013, vedando às autoridades a recusa da celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E o sujeito vem aceitar o pedido de seu parceiro, com ele contraindo o casamento no cartório de registros civis locais em 12 de junho de 2013. Data sugestiva. Observando o teu da hipótese acima elaborada, a conduta de sujeito. Bom, Levi, é típica ou atípica? Ou seja, ou não há bigamia? Bora observar, gente. O sujeito era casado e ele sai de casa para viver com o parceiro. Até onde o fato em que eles estavam envolvidos em união estável não tinha crime de bigamia. Mas depois observe que sujeito vem contrair casamento com o parceiro. Bom, se ele é casado em um casamento heterossexual e casa-se num casamento homossexual, meu amigo, o crime de bigamia é o mesmo, tal qual eu te expliquei no começo da aula. Vamos às alternativas. Letra A. A conduta de sujeito que casou 2 vezes será atípica, porque a bigamia se encontra no Código Penal, no capítulo dos crimes contra o casamento, pertencente ao título dos crimes contra a família, e a hipótese de delito somente ocorreria se o sujeito casasse novamente com outra mulher. Errado, independentemente da relação do casamento. B. Será atípica, porquanto haja no artigo 235 do Código Penal o termo alguém, o alcance da palavra, que configura a norma penal em branco, necessita da complementação do Código Civil, em cujo artigo 1723 descreve a união estável entre homem e mulher. Errada, mas a mesma ideia de cima, né? Que só fez florear. C. Será típica, preenche todos os elementos do tipo penal. E a de parceiro será atípica, porque mesmo, presta atenção, mesmo conhecendo o estado de casado de sujeito, ele era solteiro ao tempo da ação, presta atenção. Ele era solteiro ao tempo da ação, circunstância que pede por coerência que o sujeito responda bigamia. Errado. Solteiro que se casa com um casado sabendo dessa circunstância, ele também responde. Tá? Então, não será típica não, porque se ele conhecer o estado de casado, ele responde. Letra D, será típica, preenche todos os elementos do tipo penal incriminador, e a de parceiro será atípica, somente se este último não soubesse que o sujeito era legalmente casado quando contrair as núpcias. Gabarito. Se ele não souber, ok. Agora, se ele souber, não vai. Assim como a de parceiro, a conduta de sujeitos são irrelevantes para o direito penal. Errado, sabemos que há prática de crime de bigamia. Portanto, gabarito alternativa, letra D de dado. Beleza, pessoal? Mais uma vez aqui encerramos uma aula. Caso você tenha alguma dúvida, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, deixando um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.